Nós vivemos num tempo onde as coisas ficaram um pouco diferentes no que diz respeito à forma como o mestre ordenou que nós, como discípulos, nos comportássemos mediante aquilo que ele tem proposto para a nossa vida. Capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, está nos falando sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Você vai mais à frente ver que existiu a segunda multiplicação, mas essa é a primeira vez em que os discípulos vão experimentar um milagre desta maneira. Como assim? O que eles têm na mão não é suficiente para realizar o que eles precisam. Logo assim, o mestre se encarrega de fazer com que o que eles têm na mão se torne suficiente e ainda sobeje e ainda reste cestos cheios. Então o que esse texto está me falando é de um momento de necessidade. E se eu for perguntar aqui, quem sabe o que é viver momentos de necessidade, principalmente a juventude, a gente vai olhar e vai dizer, eu, Gabriela. Porque nós somos o grupo que mais tem sonhos que não combinam com o nosso orçamento. Nós somos o grupo que mais tem projetos que não cabem na nossa conta bancária. E na realidade o que está acontecendo é isso. A necessidade deles é maior do que a provisão que eles têm em mãos. Só que se você for perceber esse texto, vão existir várias fases em que Jesus vai desafiar os discípulos a permanecerem num estreitamento de propósito que está diretamente ligado ao que Jesus os chamou para viver. Então eu já vim aqui, quero liberar uma palavra sobre quem está me ouvindo. Por vezes ao longo da tua caminhada, o mestre vai te propor desafios que estão diretamente ligados ao propósito dele para você. E a pergunta é: como você tem respondido a esses desafios que estão diante de você? Você é mais um crente? Você é mais um frequentador de culto? Você é mais um que participa de eventos? Ou você é alguém que está olhando e está dizendo, Deus, eu estou disponível para que se cumpra em mim o teu querer neste tempo? Porque os discípulos estavam vivendo a primeira vez que Jesus os liberou para uma viagem missionária foi no capítulo de número 9. Liberou eles para a primeira comitiva entre os judeus e disse, vão às aldeias, vão aos campos, preguem em meu nome, eu dou unção, poder e autoridade. Façam o que eu chamei vocês para fazer. Curem em meu nome, preguem em meu nome, a unção está com vocês. Eles foram, curaram a muitos, pregaram, libertaram, quebraram cadeias. E quando eles voltam dessa viagem, cansados, esgotados, no limite, procuram Jesus para contar como foi a viagem. Sabe o que Jesus faz? Não leva eles para um dia de descanso. A Bíblia diz que Jesus convida eles para um lugar deserto, que a aldeia mais próxima ficava a cerca de 8 quilômetros de distância. E a minha pergunta é: quem está cansado quer andar mais 8 quilômetros? Quem está cansado quer ir para deserto? Mas foi Jesus que chamou. E quando é Ele que chama, a gente abre mão da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso querer, para se enquadrar no propósito dele. Eu quero, pelo amor de Deus, se alguém me entende, pega na mão desse crente, olha nos olhos dele e fala para ele: eu não sei qual é a rota que você vai ter que deixar hoje. Fala, mas tu vai voltar para casa na rota do mestre para a tua vida. Eu quero declarar que você não vai andar longe dos propósitos, você não vai andar distante do teu chamado. Tu vai ter coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eita, aleluia. Jesus não pergunta se eles queriam ir, ele diz vamos. Porque geralmente com discípulos ele faz assim, ele não pede opinião, ele te fala vamos.
É difícil, porque por vezes a rota que Ele estabelece não é a que a gente planejou. É difícil, porque por vezes o caminho que Ele nos leva não é o caminho que a gente sonhou. Mas quem é discípulo entende. A gente tem coragem de rasgar os planos da agenda. Quem é discípulo entende. A gente tem coragem de abrir mão do que planejou para si, para se enquadrar na rota dele. Gabriela, por que você está pregando essa mensagem? Você não podia falar uma palavra mais direta? O Espírito Santo quer levantar discípulos verdadeiros aqui dentro. Não é discípulo só que participa de congresso, não é gente empolgada que vem em festividade, é discípulo corajoso, que quando o congresso acabar vai continuar andando na rota do mestre, vai continuar se subordinando à direção do mestre. Se Satanás estava pensando que ia destruir a juventude da Defama, ele vai ter uma surpresa, porque Deus levanta discípulos de Rebachúria, gente corajosa aqui hoje. Eita, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Lá vão eles atrás do mestre. Não estava no meu plano, mas eu vou. Não fazia parte da minha rota, mas eu vou. Não era o que eu tinha desenhado, mas eu vou. E a Bíblia diz que quando a multidão ficou sabendo, começaram a atravessar e ir atrás. Só que Lucas faz questão de dizer o seguinte, ó: e sabendo a multidão, o seguiu. Repita comigo, o seguiu. Mais uma vez, mais alto, tem bastante gente aqui, diga comigo, o seguiu. Eu disse para você que Jesus está indo para um lugar deserto, com 12 discípulos. Então Jesus mais 12 são quantos? Até eu que sou ruim de conta consigo essa. Jesus mais 12 são quantos? Eu disse para você que tem 13 pessoas indo para um lugar deserto. Mas Lucas diz que quando a multidão ficou sabendo, Não, Lucas não diz, a multidão seguiu. Porque se Lucas quisesse dizer que a multidão seguiu a todos, ele diria, a multidão seguiu, aí pode estar seguindo a qualquer um. Mas Lucas faz questão de dizer, a multidão seguiu. Tem um artigo indefinido antes do verbo, para deixar claro que pode ter 13 indo naquela direção, mas a multidão só está atrás de um. Não importa se Pedro pregou bem na semana passada, não importa se João ministrou bem, a multidão não está atrás do talento deles, a multidão está atrás de um. Será que você desconfia? Bate na mão desse crente que está do teu lado e fala para ele que quer ser seguido. Anda na rota do mestre. Fala para ele, a multidão está atrás de gente que anda com ele. Chega de uma geração de jovens vazios, que não sabem o que seguem, que não sabem atrás de quem vão, que vão por qualquer onda de ensinamento, que ouvem a qualquer voz. Há poder no sangue de Jesus. Eu profetizo que Jesus vai levantar uma geração que anda bem acompanhada. Quando o diabo chegar, vai entender, eles andam com o mestre. Eles andam com o mestre. Oh, aleluia! Eu não sou muito velha, não. Mas eu sou de um tempo que a briga no meio da juventude era para ver quem ia ser batizado com o Espírito Santo mais rápido. Vocês lembram disso? A briga no meio da juventude era para ver quem ia mais no monte. Eu vivi em monte. Oh, meu Deus! De verdade, não vai fazer diferença quantos seguidores você tem no Instagram. Vai fazer diferença qual é a presença que anda contigo. O diabo não tem medo de quantos eventos você frequenta, de quão bonita é a tua voz, do quanto você prega, do quanto é a tua eloquência. O inferno tem medo de olhar para você e perceber, o anjo do Senhor caminha com ele. Ele é alguém cheio do Espírito. A multidão está atrás dele. E é por isso que param perto de alguns, chegam vazios e saem mais vazios do que chegaram. Porque são conhecidos na terra, mas são desconhecidos do céu.
Hoje eu falei isso enquanto gravava uma aula. Eu disse: eu nunca pedi para ninguém me conhecer. O que eu pedia no monte, pelas madrugadas no quarto, era: me usa. Você no centro do teu propósito. Tudo o que você precisa te encontra. Oh, ninguém foi lá chamar a multidão foi atrás dele. Eles estão aqui não porque a igreja é boa, é porque Jesus está aqui. Porque pode ter telão, pode ter microfone, pode ser tudo lindo como é, mas se ele não tiver, não tem graça. Ele é a beleza da igreja. Congresso pode estar bonito, pode ter camisa, pode ter convidado, mas se faltar Jesus não tem nada. Ó, mistério de Deus, eu estou sentindo ele aqui, mas como ele já chegou primeiro, ele está dizendo: vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação, porque onde eu estou. Oh, tem alguém ligado para entender o que está acontecendo aqui? Então pega na mão desse crente que está do teu lado e fala para ele: ele já chegou. Tu só continua vazio se você quiser. Não, chacoalha ele e fala: eu não sei você, mas eu vou sair daqui cheio de tudo que o mestre separou para a minha vida. Oh, porque quando a multidão chegou, Jesus começou a curar, Jesus começou a libertar. Quando a multidão chegou, Jesus começou a quebrar a cadeia. Eu quero ver diabo resistir. O Espírito Santo falou comigo aqui. Eu vou batizar hoje aqui. Oh, eu vou levantar ministérios aqui hoje. A Bíblia diz que quem estava doente ficou curado. Curou a muitos, libertou a muitos. E os discípulos estão lá, sabe aonde? Dentro do propósito. Eu amo fazer isso porque a juventude precisa acordar. Bate de novo na mão desse crente e fala para ele: quanto tempo mais tu vai ficar fora do teu propósito? Não, olha nos olhos dele e fala: tu não entendeu ainda que tu é uma dinamite na mão de Deus? Fala para ele: é por isso que o diabo tenta te parar, porque ele sabe que você no teu propósito é uma ameaça para ele. Quanto tempo mais você vai perder com coisas que não combinam com o teu propósito? Jesus está chamando gente aqui hoje, pelo amor de Deus. Ele está dizendo: não é amanhã, é hoje. Eu vim te chamar de volta. Eu vim te chamar de volta. Se você não fala em mistério há muito tempo, tu vai falar hoje. Se tem muito tempo que a morte espiritual bateu na tua porta, ela vai embora hoje, porque o Espírito vai te tomar. Era deserto, pastor. Pastora, virou um culto de milagres. Que homem é esse? Que não importa o lugar, só dele estar presente vira um ambiente profético. E detalhe, o chegar dele em lugares fazia com que reinava naquele lugar, que o que reinava naquele lugar recuasse. Prova é que quando ele chega em Gadara, não é Jesus que vai atrás do endemoniado. O homem sai das tumbas e vem, porque o espírito imundo entendeu, ele chegou. O que eu estava fazendo acabou. Quando Jesus colocou o pé para fora do barco, o ambiente profético que só ele carrega, foi avisando de porta em porta: acabou teu domínio, Satanás. Acabou teu domínio, Satanás. Sai da casa dele, sai da casa dela. O homem mais valente chegou, não tem mais jeito. Tu não vai mais dominar ele no vício, tu não vai mais dominar ela na depressão. Acabou, pode ir embora, o mais valente já chegou. Eu não sei se tem intercessores aqui, mas eu quero pedir:
Onde tiver intercessor, começa a clamar, e agora? Porque o mais valente chegou aqui hoje. E o mesmo que aconteceu no deserto de Betsaida, vai acontecer na Befama hoje. Jesus vai libertar endemoniados, vai sarar quem está enfermo, e vai levantar quem está caído. Vai levantar. Era deserto, mas Lucas diz que ele deu abrigo à multidão. O que significa dar abrigo? Providenciar um lugar? Se eu disser para você que eu encontrei um morador de rua e dei abrigo, você vai entender o quê? Que eu arrumei uma casa para ele morar, que eu arrumei um quarto para ele ficar. Mas a Bíblia diz que lá não tinha hotel, era deserto. Não tinha casa perto, a aldeia mais próxima era cerca de 8 quilômetros de distância. Só que Lucas está me dizendo que a multidão está se sentindo abrigada. Que poder é esse que esse homem tem? De mesmo em meio aos desertos da vida, fazer a gente se sentir abrigado só porque tem ele. Você é uma interrogação para o inferno. Porque quem sabe do que você passa, quem vê o que você enfrenta, o que você já venceu, o diabo te vê caminhando para cá, fala: eu não acredito. De onde ele tira a força? De onde ela tira a força? Achei que dessa vez ia parar, achei que dessa vez ia matar, achei que dessa vez ia acabar com os sonhos, e lá está você de pé mais um pouco. Que é isso na tua vida? Se chama a presença dele, que te visita pelas madrugadas em meio às crises da vida. Quando todo mundo vira as costas, ele diz: eu sou teu abrigo. Quando desacreditam do teu projeto, ele diz: vai, porque eu sou contigo. Quando alguém diz não vai dar certo, ele segura na tua mão e fala: anda na visão que eu estou te dando, porque eu serei respaldo no meio do processo. Meu Deus do céu. Só que começou a ficar tarde. Não tinha onde comer. Os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, está tarde, manda esse povo embora porque não tem onde comer aqui. Sabe o que ele responde, pastor? Deem vocês de comer a este povo. Nossa, Senhor, acho que o Senhor não entendeu. Eu vou repetir, que eu acho que o Senhor ficou empolgado aqui com o culto. Não tenho o que comer, estamos em lugar deserto, dai-lhes voz de comer a este povo. Jesus, se a multidão está no deserto, eu também estou. Se está difícil para eles, também está difícil para mim. Ele diz: dá de comer para eles. Que capacidade é essa que ele enxerga na gente? Que nos momentos que a gente pensa que não pode render mais nada, no dia que você entra no culto dizendo: me dá uma profecia, usa alguém para mim, ele usa você para alguém. No dia que você se sente em pedaços, em migalhas, ele diz: hoje é o dia que eu mais vou te usar. Pega na mão desse crente que está do teu lado, faz uma cara de profeta. Pera, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Profeta lá de Xerém, de onde eu vim, é assim: franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida, não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo, porque profeta assusta. Olha nos olhos desse crente e fala para ele: você não está entendendo, né? Você está achando que acabou aqui? Fala: você está muito enganado, você ainda vai alimentar muita gente através do ministério que Jesus tem na tua vida. Fala para ele: esse deserto não vai te parar, essa fase não vai te parar. Ainda tem muita gente que vai ser alimentada através de você. Ei, garoto, levanta daí. Ei, garota, Jesus vai te usar muito.
sentindo o que eu estou sentindo se expresse. Oh, pelo amor de Deus! Eita! Enquanto o diabo está te olhando no deserto e está dizendo, não vai render mais nada. Jesus está dizendo, está vendo essa multidão aqui? Quem vai alimentar ela são vocês. E aí, confiar na visão que Deus dá, é isso. É não ter noção de como será. Estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Eu vou liberar esta palavra sobre essa igreja. E eu vou direcionar a vocês. Não é sempre que Ele vai explicar o percurso de uma visão que Ele dá. Porque nem tudo Ele explica. Deixa eu te dizer, quanto mais Ele confia em quem Ele chama, menos Ele explica. Lembra de Daniel? O plano armado e ele não contou nada. E Ele tem me feito entender. Quanto menos eu sei que posso, quanto mais eu sei que posso confiar, menos eu explico. Eu só digo, vai. Confiar na visão que Deus dá é isso, é ter coragem de no meio do deserto, só 5 pães e 2 peixes, não sabendo como será, entender que se Ele está dizendo alimenta, dele mesmo virá a provisão. Então eu quero que tu faça aquela cara de profeta para esse crente e fala para ele, ainda este ano você vai experimentar a bondade de Deus sobre a tua vida. Não, mas fala como profeta, fala, eu não sei quais são os desafios que estão diante de você. Fala, mas o Espírito te trouxe aqui só para te dizer, não tenha medo. Se Ele convida, Ele garante. Se Ele ordena, Ele sustenta. Se Ele dá a visão, Ele respalda a visão. Deus está dizendo para alguém, vai, sem medo, vai, eu te respaldo. Tu vai abrir de novo essa empresa. Tu vai voltar a comprar essas roupas. Tu vai entrar de novo nessa faculdade. Tu vai voltar a ver os cursos que você está lá. Tu vai voltar a pesquisar os cursos que tu estava pesquisando, mas que não cabiam no teu orçamento. Porque o Espírito está dizendo, vai, eu sou contigo. Dá de comer a este povo. O certo seria ele perguntar, ou dizer, providenciem o alimento para eles. Só que quando Deus me deu essa mensagem, Deus me disse, Gabriela, papel do discípulo não é arrumar alimento. Papel do discípulo é dar de comer. Me explica, o alimento já está pronto. O problema de alguns discípulos é que eles começaram a achar que servir não estava dando destaque. Então eles começaram a querer inventar alimento. E numa dessa, muitos crentes começaram a ficar enfermos. Porque vão pensar aqui comigo, quem está no hospital pode pedir um bobó de camarão para a enfermeira? Até pode, mas ela vai dar? Não, porque ela traz aquela sopa. Sem óleo, sem sal, é ruim. Mas ela sabe o que o doente precisa para permanecer vivo. Então a minha função não é agradar quem está doente. A minha função é oferecer o alimento que vai dar vida. E é por isso que Jesus disse, eu não sou o pão da fome, eu sou o pão da vida. Tem dia que tu vai provar e não vai gostar. Tem dia que tu vai sentir um paladar que não vai ser muito agradável, mas isso vai te dar vida. Então não entre aqui para ser agradado, entre para ser sarado. Bate na mão de 3 pessoas e fala, nós não estamos aqui para ser agradados.
nós estamos para ser sarados. Faz isso, bate na mão de alguém e fala: você vai ser sarado, eu vou ser sarado. Eu não estou aqui para ser agradado, eu estou aqui para ser sarado. Eu quero profetizar que a área que você ainda está sangrando, o pão da vida, ele vai entrar hoje, vai curar as feridas, vai mudar a história. A Bíblia diz que Jesus pega os pães, e o texto diz, pastor, que ele parte para dar aos discípulos, para que os discípulos deem à multidão. Só que antes ele fala: faz o povo se sentar aí, grupo de 50 e 50. Pensa numa coisa que eu não consigo entender, porque eu não estou falando de uma multidão de 500, 1000 pessoas, 1000 pessoas, não, eu estou falando de uma multidão de quase 12.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que não eram contados. E Jesus está mandando os discípulos organizar eles em grupos de 50 e 50. Imagina a dificuldade, 48, 49, 50. Só quem lida com pessoas sabe como é. 48, 49, vem irmã, eu não vou porque eu não gosto da Maria. Irmã, em nome de Jesus, vem. Aí a outra: eu só vou se eu for com a Júlia. Não, minha amada, já está no 49, é só uma. E aí os discípulos escolhidos por Jesus ficam nessa, de fazer a multidão entender que se a gente não obedecer a ordem dele, ninguém come. Oh meu Deus. O problema, pastor, é que se eu tento agradar alguém aqui, se eu tento favorecer, não, eu vou fazer a vontade da irmã fulana, só que o pão não está comigo, o pão está com ele. Eu vim profetizar que Deus vai levantar discípulos corajosos aqui, que não vão comprometer o alimento da multidão para agradar a alguns. Que Deus me cubra nessa noite ao dizer isso. Mas eu quero declarar que o alimento do povo não será comprometido só porque alguém está fazendo um beicinho. Quem não quer entrar no esquema que o mestre está falando, fica de fora, mas nós não nos renderemos. Oh meu Deus, a gente tem que fazer o povo entender. Eu até quero te agradar, mas meu amigo, não é uma questão de querer, é uma questão de obediência. Porque Jesus não falou com a multidão: ei, senta. Não, ele deu a visão para os discípulos. Eu sinto temor ao dizer isso aqui, e eu sei que há uma guerra travada no reino do Espírito, porque este é um tempo em que Deus está liberando ordens aos discípulos dessa igreja. E Deus está convidando vocês a um patamar de viver um nível de milagre e multiplicação que ainda não viveram. Só que dentro disso Ele vai dar ordens que talvez o povo diga: não quero. Mas o discípulo que sabe de onde vem o alimento vai ter que bater o pé e falar: ei, quem manda aqui não é a gente, quem manda aqui é Ele. E eu não vou comprometer o alimento de todo mundo por causa da birra de um. Deus nos cobre nessa noite. Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo temor ao dizer isso. Há um nível de oposição no reino espiritual, porque o Espírito Santo me disse: diga a eles que eu liberei para este tempo um nível de provisão e de multiplicação. Olha na mão segura na mão de quem está do teu lado, olha nos olhos dele e fala para ele: nós estamos
no tempo de multiplicação. Fala, o Senhor está nos convidando para multiplicação. Fala para Ele, vai ser em todas as áreas, vai ser nos nossos sonhos, vai ser na nossa casa, vai ser na nossa família, vai ser na nossa igreja, vai ser no nosso ministério. Onde a gente pisar, a multiplicação de Deus pisa conosco. Ele está dizendo, eu vou te surpreender. Eita! Sentaram todos. Chega, senta aí, rapaz. Acabou, Jesus, acabou. E a gente pensa que Jesus vai partir os pães, jogar avulso, quem pegar, pegou, né? Era mais fácil. Mas a Bíblia diz que não. Vem cá, minha amiga, me ajuda aqui. Você é discípulo, tá? Jesus parte o pão, entrega na mão do discípulo, entrega na mão daquele irmão que está do seu lado, para que estes entreguem à multidão. Pera, fica aí. Você é produtora de pão? Não. Se você quer ter mais pão para dar, você tem que fazer o quê? Aprender a vir buscar. O problema é que nós fazemos parte de uma geração que quer ter para dar aquilo que nunca foi buscar. Há poder no sangue de Jesus. Nós não seremos corrompidos, não. Nós seremos uma geração de busca. Enquanto tem muitos vazios por aí, nós teremos pão para dar. Quer ter para dar, aprende a ir buscar. Só que o problema é que o caminho da busca é diferente do roteiro da multidão. Enquanto a multidão está sentada esperando, tem um discípulo na contramão. Pega pão com o mestre, entrega para a multidão. Pega pão com o mestre, entrega para a multidão. Vai o outro, pega pão com o mestre, entrega para a multidão. Só que essa, pastor, cansa. Você está nessa, ó. E alguém fica feliz, mas diz, estou com fome ainda. Discípulo também se cansa. Porque discípulo é ser humano igual a multidão. E o mais difícil é que enquanto a multidão está comendo, o discípulo está servindo. E tem horas que me parece que é desvantagem ser discípulo. Porque enquanto o discípulo está servindo, a multidão está dizendo, quero mais, não quero ser servido pela mão dele, não gosto dele. Meu amigo, tu pode não gostar, mas Jesus entregou o pão para ele. E é assim, discípulo não precisa se justificar. Discípulo só precisa ter pão que o mestre ofereceu na mão. Porque discípulo não fica pedindo para a multidão, gosta de mim, não. Quem disse não gosto, vai ter que entender que foi na tua mão que Jesus se entregou. Só que nessa, alimenta um, profetiza para outro, ajuda outro, ministra sobre outro. Discípulo também tem família. Discípulo também tem sonhos. Discípulo também tem projetos. E me parece que é um pouco cansativo e ingrato essa vida de acreditar em tantos sonhos que parecem que nunca vão acontecer, porque você caminha, e quando você olha você diz, e eu? Alguém diz, fui abençoado através de você, fui curado através da sua vida, sua palavra me abençoou, seu ministério me ajudou, e você chega uma hora e diz, Senhor, e eu? Só que a Bíblia diz o seguinte, ó: e comeram todos, e saciaram-se. Porque discípulo pode estar cansado, mas não vai fazer o trabalho do mestre de qualquer jeito.
Você pode estar no teu pior momento, mas colocou a mão no arado, meu amigo, não faz de qualquer maneira não. Aceitou vir, quis a camisa, veste ela e faz jus ao que está estampado em você aí. Comeram todos, a multidão está saciada. Só que o texto não acaba aqui. Eu quero que você estenda a mão assim, porque eu vou profetizar isso para encerrar. A Bíblia diz que levantaram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: foi coincidência? Não, fala para ele: 12 discípulos, 12 cestos. Não, fala para ele: muita coincidência. Eu acho que Jesus estava multiplicando, pastor, o pessoal estava multiplicando, aí sem querer multiplicou muito, sem querer sobrou 12, oh, que coincidência. Eu imagino o mestre, enquanto eles servem, e pensa, eles estão achando que o mestre está indiferente a todo o trabalho deles. Mas eu imagino eles servindo e Jesus dizendo: esse pedaço aqui vai para a casa de Pedro. Esse pedaço aqui vai para os sonhos de João. Porque se a multidão come pedaço, discípulo leva. Tu vai dar um salto dessa cadeira e vai dizer comigo: eu estou levando o meu cesto para casa. Dá um salto dessa cadeira e diga comigo: eu estou levando o meu cesto para casa.